Olá, aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Sukita, iniciando para você mais um vídeo, iniciando o mês de março, né? Mês de março que é o mês aí, para minha vida, é um mês histórico, né? Principalmente no final dela, mas tudo bem. O assunto que eu vou falar hoje é um pouquinho de assunto de reflexão, né? Faz tempo que eu não passo aqui assuntos de reflexão, de pensamentos, né? Mas tudo bem. O assunto que eu vou falar hoje é sobre uma questão aí que eu reparei muito nos blocos de carnaval, que é a questão da liberdade, né? Da questão das pessoas se vestirem do que quiserem, das pessoas se extravagarem um pouco. Vamos explicar o que está acontecendo. Eu vou falar uma verdade aqui para vocês. O carnaval é uma festa que faz as pessoas saírem de um engessamento, de uma, não digamos de uma bolha, né? Mas de engessamento que a gente vive desde quando é pequeno. Então, a gente vive numa situação que a gente sempre é doutrinado para a gente ser bem educado, para a gente ser bem, ter uma postura tal. Só que, às vezes, existe uma coisa chamada exagero, né? Às vezes a gente tem que ser educado demais, fingir educação, às vezes fingir costume, né? Para não pegar mal pro fulano, ou às vezes a gente tem que usar uma situação até radical que eu uso, de às vezes não conversar, não falar com pessoas em determinados tons, para as pessoas não tirarem bronca ou te criticarem. Ou seja, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo nos moldes, a gente está vivendo engessado. Infelizmente, né? Claro que na vida profissional a gente tem uma regra, então a gente tem que viver, né? Na questão profissional, dentro de um trabalho, dentro de escritório, a gente tem que obedecer regras. Isso não é engessamento, é simplesmente uma questão aí de determinação de trabalho, isso não tem problema. Mas fora dele, a gente vive muito a questão do engessamento, muito provocado pela questão do politicamente correto. Tipo, a gente vai pro lugar, a gente quer fazer uma brincadeira, não pode. Pô, se eu fizer uma brincadeira disso aqui, essa pessoa pode se ofender. A mesma coisa de mim também. Se alguém fizer uma brincadeira, falar uma coisa que eu não gosto. E a gente cria isso aí porque a gente foi doutrinado, não vamos dizer na geração do mimimi, mas a gente foi doutrinado pra gente ser, às vezes não ser o que a gente é. A gente foi doutrinado para a gente ser uma outra pessoa, uma pessoa que os outros querem que a gente seja, né? Por exemplo, eu sou um cara engraçado, eu tenho às vezes um momento de graça, de piada, só que às vezes eu tenho o quê? Eu tenho que recuar, parar, não falar isso, porque tem gente que tá me xingando de coisa que eu não sou, por conta de umas piadas que eu faço no momento de graça, né? Ou seja, é um engessamento. Então, ou seja, as pessoas estão cada vez mais não sendo mais elas, para ter entretenimento de você se portar bem numa sociedade, né? E aí as pessoas criam também umas farsas e umas farsas não, umas injustiças, e dizem assim, mas a pessoa age, fulano junto com amigos age de uma forma, mas junto com familiar age de outra, com outros age de outra. Velho, infelizmente a gente vive numa vida que a gente tem que agir de conforme o grupo de pessoas. Se a gente está num grupo de pessoas que tem muita gente carrancuda, a gente tem que agir um pouco, fingir o carrancudismo. É uma palavra nova que eu inventei. Quando a gente está num grupo de pessoas mais abertas, a gente fica um pouco mais aberto. A gente tem que viver de acordo com as pessoas, por causa desse engessamento, né? Por causa dessa postura, porque não dá para ser. Eu mesmo não consigo ser uma pessoa sorridente perto de uma pessoa com o carro emburrada, porque para mim, carro emburrada, eu me remeto à violência, agressividade física e por aí vai, estupidez, né, rispidez e por aí vai. E quando chega a história do carnaval nessa história? Isso a gente vê que no carnaval a gente vê as pessoas mais libertas. Claro que as pessoas se sentem mais liberdade, mas claro, liberdade dentro da lei, né? Por exemplo, pessoas se vestindo, por exemplo, ontem eu vi um cara se vestindo daquele box de banheiro, tinha um cara se vestir de Cebolinha, já vi uma moça se vestir de She-Ra, de não sei do que, de Cavaleiro, né, de Pikachu,
de ET, de um monte de coisa. O que acontece? O carnaval a gente libera a nossa liberdade porque a gente sai do gesso, a gente sai do quê? Do engessamento do dia a dia, do engessamento social, né? Então as pessoas se vestem do jeito que querem. No dia a dia, por exemplo, eu tenho que me vestir bonitinho tal, porque as mulheres têm que se ver você bonito. Às vezes eu tenho que deixar de ser o Nilson Alves Ribeiro do que eu sou para ser o Nilson Alves Ribeiro da sociedade, para que se a sociedade achar que eu sou legal, entendeu? Eu já vi gente ficar comentando na rede social que não se pode ir pra balada com camisa de time de futebol. Ou seja, querendo engessar, dizendo, pô, mas é a opinião de um homem. E as mulheres, gostam ou não gostam? É difícil isso, né? É difícil. Ou seja, querendo te... Tem gente que, por exemplo, pessoas que dão dicas. Pessoas que dão dicas pra gente te engessar. Né? Ou às vezes, por exemplo, calça jeans. Já vi gente aí sugerindo que eu uso calça jeans, sendo que eu odeio calça jeans. Eu não me sinto seguro com calça jeans e não me sinto confortável com calça jeans. Eu nunca usei. Eu já usei calça jeans quando eu era mais novo, mas era imposto, né? Era imposição, não é porque eu gosto, amo. Depois que eu comecei a ter a minha liberdade de roupa, calça jeans é eliminado. É verdade, eu não tenho calça jeans e se me derem de presente eu vou vender a calça jeans, para ter certeza disso, eu lucro em cima da calça jeans. Porque eu odeio calça jeans, não adianta. Né? Calça jeans, na hora de você andar, você anda devagar e reduz sua mobilidade. É uma coisa de louco, muito ruim. Né? Muito ruim. Então o que acontece? E aí no carnaval a gente tem a liberdade de se vestir do que quiser. E as pessoas experimentam a liberdade. Claro que a gente tem que ter uma coisa. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Claro que a libertinagem, né, normalmente as pessoas não experimentam. Por exemplo, eu não experimento a libertinagem. Libertinagem o que é? Você fazer a coisa ilícita. Por exemplo, chegar nas mulheradas lá, passar a mão na busanfa delas. Você que, por exemplo, é homossexual, você vai lá e passar a mão no peru dos caras, né? Você vai lá e pega a cerveja do desconhecido, toma um golinho e depois devolve para ele, né? Essas coisas aí erradas, criminosas, que não é para fazer, mas dentro da liberdade, da lei, né? A gente faz, por exemplo, a gente tira a camiseta, né? Escreve lá, bloco fulano de tal, faz uma extravagância. O ser humano experimenta a liberdade que no dia a dia ele não tem essa liberdade, né? Porque infelizmente o ser humano vive muito, vou falar aqui colocar o dedinho na ferida aqui, o ser humano vive muito para as outras pessoas, para ser bem vista para as outras pessoas. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Eu mesmo confesso, eu não tenho barba, eu odeio barba, eu não uso barba. Um dos motivos de eu não ter barba, porque muita gente já criticou, já me falaram que eu era horrível de barba. Isso eu tô falando de quase mais ou menos aí uns 14 anos atrás, por aí, né, quando eu tinha uma barba que vinha até aqui, né? E eu tinha uns 20 anos, 21 anos e tal. Olha que coisa, né? Aí depois eu raspei a barba e nunca mais quis ter barba, nunca mais. Por quê? Eu descobri que muitas mulheres não gostam de homens barbados. Solteiros barbados, mas se elas dominam, namoram o cara, aí sim ela quer a barba e bigode dos caras. É curioso isso, né? Curioso. Mas eu não tenho barba, né? Por exemplo, calça. Calça é uma questão um pouco... Eu estou usando calça como uma questão mais de trabalho, né? De trabalho. Mas tem dias que tá tão calor, mas tão calor, né? Não tem calor, mas no dia a dia, quando eu tenho a minha liberdade e tá calor, eu uso bermuda, né? Eu uso bermuda. Então esse é um assunto sobre a questão da nossa vida ser muito engessada. E o carnaval, a gente sai um pouco desse gesso, né? A gente se liberta um pouco disso, claro, com parcimônia, né? Respeitando sempre o lado do outro, né? Bom, um abraço para vocês e fui.